Salve, salve, pessoal! Vamos falar agora, continuar falando sobre como fomentar o ganho financeiro de você, que é terapeuta, tanto psicólogo clínico como psicanalista clínico. Galera, tem alguns pontos aqui que são muito difíceis para lidar e que talvez falando, muita gente pode ser que me interprete mal, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com aquela pessoa que queira me interpretar bem para poder se autoajudar. Galera, tem coisa que não adianta a gente querer que seja diferente do que ela é, mesmo que injusta for. Por exemplo, a compatibilização com o perfil do terapeuta para com o perfil do cliente, tá? Na teoria, e nós sabemos que qualquer terapeuta pode tratar qualquer perfil. Exemplo, nada impede de uma moça de 23 anos atender um homem de 55 anos, de 65 anos ou até de 70 anos. Porque o que importa é a prática clínica. Sendo assim, uma jovem moça de 25 anos poderia tranquilamente atender um senhor de 65 anos. Mas eu vou traçar um perfil aqui de um paciente, de fato existiu, que é um empresário regional, dono de uma rede de lojas no varejo de supermercado, com 65 anos, já avô, já viúvo, filhos grandes, netos mais ou menos, e um senhor que já estava com uma vida um pouco desacelerando, se preparando para a aposentadoria. E ele, como solteiro e um homem ainda maduro, porém com boa saúde, com uma vida sexual normal. Esse paciente foi tentar passar por uma psicóloga do plano de saúde dele e ela tinha pouca idade. E a maior questão dele é, como ele ainda tem uma vida sexual muito ativa, ele tem umas namoradinhas, né? E aí, como é que ele vai lidar esse tema na clínica? Primeiro, já não é uma namorada fixa, são namoradinhas. Na época existia até o relacionamento com namoradas profissionais. Meu paciente pagava, prostituta. E ele queria falar sobre isso porque a sexualidade dele estava muito envolvida nos transtornos. No momento que ele começou a ficar muito ansioso, em dado momento, ele ficou com ejaculação precoce. E era uma pessoa extremamente saudável sexualmente, mesmo com a idade um pouco elevada. Mas ainda é muito jovem hoje em dia. Enfim, quando a gente vai falar de compatibilização, a gente tem que pensar assim, quando você se abre para uma psicologia clínica geral, qualquer coisa vai aparecer na sua frente. E tem muita coisa, galera, muita coisa, que exige um conhecimento específico. Então, essa ideia de quem tudo sabe, nada sabe, é um ditado popular muito sábio. Porque se você quer ser um terapeuta para qualquer demanda, isso significa que você acaba não tendo demanda nenhuma, tá? Então, eu sou favorável a nichar o trabalho, buscar um nicho. Como que eu vou escolher esse nicho? Primeiro, eu posso partir de algo que eu me familiarizo bastante. Se eu tive uma vida esportiva, eu vou procurar a psicologia esportiva para fazer. Se eu tive uma vida
antes de ser psicólogo, empresário, ou no mundo corporativo, eu busco alguma coisa relacionada a isso. Quando a pessoa, por exemplo, tem um perfil que é incongruente com aquilo que ela vai trabalhar, exemplo, hoje eu estou gordinho, eu quero trabalhar com compulsão alimentar. Por mais que a gente saiba, o fato de eu estar gordo não me impossibilita, ou até melhor, eu conhecer a compulsão alimentar para ajudar o paciente compulsivo, para convencer o paciente é muito complicado. Então isso é incompatibilidade com o perfil do paciente. Então, por exemplo, no meu caso, que sou portador de osteogênese, doença rara, doença grave. Aparentemente, eu não sou um cara depressivo e nem morto na cama. Sou uma pessoa extremamente ativa. Então, quando eu for trabalhar casos de superação, eu tenho uma compatibilidade com o perfil do caso e do cliente. Então, para mim, é bom esse tratamento de resgate do MDI, do método de dessensibilização imediata. Porque a gente fala de superação. E superação é algo que eu tenho como provar que tenho. Tá certo? Então, não adianta pensarmos na técnica. Todo prestador de serviço que depende de uma pessoa para receber um dinheiro, ele tem que ter na mente dele o que a pessoa que vai pagar para ele acredita, não no que é o correto e nem naquilo que eu acredito. É muito comum, gente, você ver pessoas com ideias maravilhosas, sabe? Quem nunca empreendeu na vida, pensa assim, olha, tem um nicho de mercado que é assim, ó, a hora que você está no maior aperto de madrugada, tem uma fome, você não quer sair de casa, ou você tem vontade de comer pipoca na madrugada, então vou abrir uma pipocaria que atende na madrugada. Tal. Para dar um exemplo estapafúrdio aqui, mas para quem isola uma demanda pequena e fala, olha, eu vou nichar meu trabalho em cima dessa demanda. Apesar da gente ter que escolher uma demanda, mas a gente deixa o mercado escolher, tá certo? Quando nós chegamos nesse protocolo, como é que nós chegamos no protocolo de dessensibilização imediata? Primeiro foi antes da pandemia, conhecendo o trabalho do Dave Graham, quando eu fui estudar o Brain Spotting, e o Dave Graham faz parte do comitê de crise norte-americano, que atua nas catástrofes, tanto climáticas, naturais, quanto catástrofes de violência lá nos Estados Unidos. Então, no 11 de setembro, ele atuou muito forte com o Brain Spotting e o EMDR, né? E aí teve um resultado muito bom. Aí eu consegui esse protocolo, estudei esse protocolo, dia a dia, há 6 semanas, adaptei algumas coisas e a gente lançou o MDI. Antes da pandemia. Só que antes da pandemia, era para usar esporadicamente. Depois, quando começou a vir pacientes que estavam começando, a gente percebeu que esse protocolo era um argumento muito forte para chegar nos médicos. Cardiologista, dermatologista, pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista. Esses médicos, tem muita gente que chega com doença psicossomática, que começou emocional e agora está física no corpo. E para eles indicarem para um psicólogo convencional, às vezes dá medo. Então, quando um aluno foi conversar com o médico e falar sobre o protocolo, o médico gostou muito. Ele falou, olha, se você quiser, eu indico você para esse protocolo.
Na análise do tratamento, todo tratamento intensivo, o acolhimento é maior do que a ferramenta de tratamento. Exemplo, quando você tem um jogador de futebol que ele tem uma lesão, que ele passa o dia inteiro fazendo fisioterapia, mais do que a própria fisioterapia é o acolhimento, de atenção do foco voltado à causa, durante o dia todo. Todo mundo da medicina sabe disso, em qualquer área da medicina. Então, quando você oferece um tratamento que é intensivo, de 6 semanas, todos os médicos acham maravilhoso isso. Então, a gente acabou criando um nicho de uma demanda que não tem. O que a pessoa hoje faz, galera? Se acontece alguma coisa, alguma catástrofe na vida de alguém, e esse alguém não está conseguindo sair de casa porque está com síndrome do pânico, ou porque está com muita depressão, não quer sair da cama, vai num psicólogo, não consegue ir. Vai primeiro tomar a medicação, a hora que a medicação fazer efeito, vai procurar um psicólogo. Muitas vezes acaba não indo, na grande maioria das vezes. Agora, se você tiver um protocolo para atuar ali no primeiro momento, mesmo que a pessoa não consiga falar, que a gente usa ferramentas para isso, esse protocolo ele é diferente de tudo que tem por aí. Então, quando você oferece, você está oferecendo algo diferente de uma terapia. Existe um apelo comercial muito forte. Então, você tem que ter um apelo comercial forte, tá? Outra coisa que o terapeuta tem que sempre enxergar é a apresentação dele. Ele não precisa ter uma clínica linda, maravilhosa, toda produzida. Não. Ele pode até ter uma clínica honesta, mas que exista uma compatibilização no ambiente. Exemplo. Tá bom, estou montando uma clínica num lugar meio improvisado, numa sala no fundo da minha casa. Quando eu for atender o paciente, eu vou dizer assim para ele, olha, essa pandemia me pegou muito pesado, eu fui obrigado a entregar uma sala, que o aluguel era muito alto. Eu estou atendendo improvisado aqui, porém, essa diferença de valor eu estou transferindo para diminuir no preço da sessão. Se você se incomodar com o ambiente, aí eu vou cobrar um pouquinho mais caro, a gente vai numa cowork que tem aqui perto, tem umas salas bem bonitas. Ou a gente pode fazer em algum outro ambiente. A pessoa já vai ser preparada para a situação. Ela vai olhar e falar, não tem nada de incômodo, tá? Melhor ficar aqui, que é mais barato, tá tranquilo. Tá vendo que eu criei uma história para compatibilizar o ambiente. Eu não posso chegar e apresentar um ambiente ruim sem uma história, sem uma narrativa. Comercialmente isso é muito importante, tá? Então, galera, pensando na imagem pessoal, pensando nas roupas que vocês usam, pensando o quanto tem que estar aseado, é barba, é cabelo cortado, é agasalho no dia do frio, situações que te trazem um constrangimento, uma quebra de benefício por aquele movimento que você está fazendo, ali você dá uma desajustada, você dá uma desmotivada, tá certo? Então, continue assim, galera. Vamos ouvindo os próximos vídeos meus, que eu vou trazendo temas cada vez mais importantes, tá bom? Até mais.